Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero fazer um vídeo sobre as grandes navegações, tá? Primeiro eu quero deixar bem claro que esse é um assunto muito debatido. Então, por mais que o vídeo demore, eu não vou conseguir falar tudo sobre ele. Eu poderia ficar a vida inteira falando sobre as grandes navegações, tá bom? Esse é um assunto muito importante, talvez um dos maiores eventos da humanidade, assim como a Revolução Agrícola no período Neolítico e assim como a Revolução Francesa ou as guerras mundiais. Então é um assunto que tem muita gente escrevendo, muita gente debatendo sobre, tá bom? Então vamos lá. O que são as grandes navegações? São conjuntos de viagens marítimas que saem da Europa, primeiro Portugal e Espanha, depois França e Inglaterra, tá bom? Para achar novas rotas que alcançassem a Ásia. E por que alcançar a Ásia? Para trazer os produtos que tinham grande valor na Europa. Tá bom? Então, quando vai ocorrer essas grandes navegações? Essas grandes navegações irão ocorrer no século XV e XVI. Esse é o primeiro ponto. Só que, gente, eu não quero simplificar as grandes navegações somente com assim, o europeu montou no barquinho e foi lá buscar cravo, canela, seda, ouro, prata. Não foi só isso, tá bom? Porque era muito difícil, você tem uma grande chance de morrer, de naufragar o seu navio, de você ser morto por tribos rivais, ou de você chegar num lugar e não ser bem recebido, ser atacado. E assim, era enorme a chance. E tem um poema do Fernando Pessoa, que eu até decorei esse poema para dar essa aula, né, que ele explica muito bem isso daí, que é: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantas noivas ficaram por casar, e quantos filhos em vão rezaram, para ser nosso, ó mar, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do gojador, tem que passar além da dor. Deus nos deu o perigo e o abismo, mas eles se espelharam o céu. Então, gente, olha só, né? Quantas noivas ficaram por casar, quantos filhos rezaram, quantos pais esperaram, né, seus filhos chegarem de viagem e não viram mais. Então é muito importante entender isso daí, a complexidade, tá bom? Quem que vai patrocinar, ajudar, impulsionar essas grandes navegações? Bom, algumas classes sociais, ninguém vai fazer isso sozinho, é óbvio. O rei, por que o rei queria essas grandes navegações? Bom, primeiro que ele queria expandir seus territórios, achar ouro e prata, como a Espanha achou aqui na América, né, de forma fácil. Portugal também vai achar depois, o Brasil, mas bem depois. Então o rei queria expandir suas terras, achar ouro e prata e ganhar dinheiro com o comércio. Os burgueses também queriam ir lá buscar aquelas mercadorias, seda, canela, cravo, pimenta, e trazer para a Europa, porque eles tinham muito lucro, tá bom? Às vezes uma nau podia dar 24 vezes o lucro do investimento. Olha, isso significa que se você gastou R$1.000 comprando canela, cravo, mostarda lá na Índia, né, você poderia chegar na Europa e vender ele por 24 vezes aquilo que você gastou. Então o lucro era enorme, por isso que as pessoas se aventuravam, tá bom? Outro motivo, por que eles saíram então, professor, para o Oceano Atlântico? Por causa que as rotas comerciais tinham sido fechadas pelos muçulmanos. Em 1453, nós temos a queda do Império Bizantino e formando assim o Império Otomano, dos turcos seljúcidas, né? Que hoje é a Turquia, a Constantinopla, a atual Istambul. Vocês já aprenderam isso aí no Império Romano, mas estou relembrando, tá bom? E o que os muçulmanos falavam? Olha, se vocês querem meu produto, vocês podem vir buscar, mas vocês vão ter que comprar de mim, pagar as taxas que eu quero sobre os produtos. Então, os europeus, vendo que aquele lugar estava fechado e que as rotas comerciais do Mediterrâneo eram comandadas por Gênova e Veneza, eles falaram: olha, se ali está fechado, pagando tributo, eu vou buscar novas rotas. Essas novas rotas vai ser através do Oceano Atlântico, depois cruzando o Cabo da Boa Esperança, né, que era chamado na época de Cabo das Tormentas, vai se alcançar a Índia e a China. Então os reis, a burguesia. E quem mais apoiou, favoreceu, patrocinou, professor, além dos reis e a burguesia que queria ganhar o seu quinhão?
A igreja. Porque a Igreja Católica favoreceu, ajudou as grandes navegações. Ora, gente, nós em 1517 tivemos a Reforma Protestante de Martinho Lutero. Muitos daqueles que eram católicos se tornaram protestantes. E quando você perde fiéis, você perde também o poder. Então, quanto mais você expande o seu número de fiéis, mais poder você ganha. Isso ocorre até hoje com partidos políticos e religiões. Tá bom? Então, a Igreja Católica via nas grandes navegações chegar em novos territórios, né? E assim ela expandir para aqueles habitantes de novos territórios a sua fé, então aumentando também a sua riqueza e aumentando o seu poder político, o seu poder sobre decisões na Europa. Legal? Então nós temos o rei, a burguesia e a igreja apoiando as grandes navegações. Os primeiros países que vão se lançar primeiro nas grandes navegações, que eu vou fazer na próxima aula, vai ser Portugal e Espanha, tá bom? Depois, os países como Inglaterra, França e Holanda. Bom, isso aqui é só um resuminho do que foram as grandes navegações, beleza? Lembrando que desses aspectos principais, que é o processo de transição, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, mas eu quero deixar isso aqui bem ressaltado, que essa fase é um processo de transição do fim da Idade Média, beleza? A Idade Média vem se acabando desde o século XII, o renascimento das cidades, tá? Então o fim daquele processo, daquele modo de produção feudal, que vai acarretar num mercantilismo, onde que vocês já aprenderam, o acúmulo de metais preciosos, o pacto colonial, tá? E depois a gente vai ter o capitalismo. Então as grandes navegações, gente, ela é o processo de transição, ela é um período que inicia a transição do feudalismo para o capitalismo, beleza? Lembrando que nós chamamos esse período, a economia desse período, de uma economia mercantilista. Tá bom? Então era isso que eu ia falar, uma aula curta. Lembrando que não era fácil fazer as grandes navegações, quem apoiou e qual foi o motivo. E lembrando que se não fosse a alta lucratividade dos produtos, a gente não tinha tanta gente se aventurando. Olha, é muito importante também ressaltar que dentro dos próprios países europeus, você tinha uma massa de pessoas desempregadas ou de pessoas que moravam em burgos e não tinham uma boa qualidade de vida, que faziam com que eles, nesse espírito aventureiro, né, fossem buscar novos horizontes, vamos dizer assim. E para nada melhor do que pular num barco, numa caravela, que era o instrumento mais avançado da época, mas que mesmo assim era precário, tinha pouca água, tinha ratos, tinha poucos lugares para dormir, as pessoas dormiam amontoadas e dividiam ali seus espaços do dia a dia com canhões, armas e cabras, ovelhas, galinhas, que eles se alimentavam, até porque não tinha geladeira. Então, gente, imagina você naquela época sair do conforto da sua casa, ou não, né? Às vezes nem tem o conforto de sair de sua cidade para buscar algo novo, tá bom? Quais são os instrumentos novos que vai ter nessas grandes navegações? Tá? A gente tem a caravela, que é uma inovação tecnológica. Nós vamos ter o uso de ferramentas que chegaram da Ásia, por exemplo, como a bússola, e também nós teremos o astrolabe. Então isso vai fazer com que a tecnologia, esse período também é um período de efervescência tecnológica. As pessoas vão buscar novas tecnologias para descobrir como chegar mais rápido ao seu destino, tá bom? Então as grandes navegações de fato mudaram a humanidade, tá? E se você hoje fala português ou se você tem uma religião cristã, é graças a ela, tá bom? Tchau, tchau, um abraço.